Olá! Nesse vídeo trataremos dos temas relacionados a noções de gestão de contrato e recursos materiais para a prova Polícia Federal Administrativo 2025. Primeiro seguiremos com os pontos importantes e depois os resumos sobre cada ponto. 1. Licitações e contratos administrativos. Lei nº 14.133 de 2021. Nova Lei de Licitações e Contratos. Conceito: conjunto de procedimentos administrativos que visam selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública. Princípios: artigo 5º. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Planejamento, segregação de funções, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento, objetivo. Sustentabilidade, transparência, motivação, competitividade, proporcionalidade, razoabilidade. Contratação direta. Artigo 72 e seguintes. Dispensação de licitação. Situações onde a competição é inviável ou não vantajosa, como em valores baixos ou emergências. Inexigibilidade. Impossibilidade de competição. Exemplo: fornecedor exclusivo, artista consagrado. Modalidades de licitação. Artigo 28. Pregão. Para bens e serviços comuns. Concorrência. Modalidade ampla usada em todos os valores. Concurso, leilão e diálogo competitivo. Situações específicas. Tipos de licitação. Artigo 33. Menor preço, maior desconto, técnica e preço. Melhor técnica, maior retorno econômico. Aspectos procedimentais. Fase preparatória, planejamento e estudo técnico preliminar. Divulgação do edital. Apresentação das propostas. Julgamento. Habilitação. Homologação e adjudicação. Contratação. Decreto número 11.531 de 2023 e Portaria Conjunta MGI/MF/CGU número 33/2023. Decreto número 11.531 de 2023 regulamenta convênios e instrumentos congêneres com OSCS, Organizações da Sociedade Civil. Define diretrizes de seleção, execução, monitoramento e prestação de contas. Portaria Conjunta número 33 de 2023. Estabelece regras complementares sobre transferências voluntárias da União. Foca na prestação de contas, controle e responsabilização dos envolvidos. Decreto número 11.462 de 2023. Define regras sobre gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Pública Federal. Regulamenta a atuação de fiscais e gestores de contratos. Institui diretrizes para instrumentalização de riscos e controle interno. IN/MPOG número 5 de 2017 e IN/SEGES/ME número 98 de 2022. IN/MPOG número 5 de 2017. Diretrizes para a contratação de serviços terceirizados com dedicação exclusiva de mão de obra. Estabelece planejamento da contratação, critérios de vantajosidade e fiscalização. IN/SEGES/ME número 98 de 2022. Atualiza procedimentos para gestão e fiscalização contratual, compatível com a nova Lei de Licitações. Detalha a atuação de fiscais técnico, administrativo e setorial. 2. Elaboração e fiscalização de contratos. Cláusulas e indicadores de nível de serviço. Cláusulas obrigatórias. Objeto, prazo, valor, forma de pagamento, penalidades, etc. Indicadores. Medem o desempenho da contratada, qualidade, pontualidade e eficiência. Papel do fiscal de contrato. Acompanha, registra, cobra correções e reporta falhas à autoridade competente. Não aplica sanções, mas pode recomendar medidas. Papel do preposto. Representante da contratada. Deve acompanhar o dia a dia da execução e responder ao fiscal da administração. Acompanhamento da execução. Reuniões, checklists, relatórios mensais e verificação de metas e resultados. Registro e notificação de irregularidades. Deve ser formal, documentado,
consciência da contratada. Irregularidades recorrentes podem levar a penalidade ou rescisão. Penalidades e sanções. Lei 14.133 de 2021, artigo 156. Advertência, multa, impedimento de licitar por até 3 anos, declaração de inidoneidade. 3. Classificação de materiais. Tipos de classificação. Quanto à natureza: permanente, durável ou de consumo. Quanto ao uso: administrativo, técnico e operacional. Catálogos e sistemas padronizados, como o SAFI e o SIASG. 4. Gestão de estoques. Controle de entradas e saídas. Definição de ponto de ressuprimento e estoque mínimo e máximo. Uso de métodos como PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai. Inventário, rotativo e anual. Recebimento e armazenagem. 5. Entrada. Registro de entrada com base na nota fiscal e ordem de compra. Conferência. Quantidade, qualidade e conformidade com o pedido. Pode haver recebimento provisório e definitivo. Técnicas de armazenagem. Organização por tipo, giro, periculosidade ou fragilidade. Boa ventilação, limpeza e segurança e acesso. 6. Gestão patrimonial. Controle de bens. Tombamento e registro em sistema patrimonial. Identificação com etiquetas ou placas. Inventário. Verificação periódica para conciliar o que está registrado com o que está fisicamente disponível. Pode ser geral, rotativo ou seletivo. Alterações e baixa de bens. Por obsolescência, perda, furto, dano, alienação ou doação. Exige processo administrativo formalizado e baixa no sistema. Vamos agora para um resumo dissertativo sobre cada um dos tópicos listados até agora. Resumo dissertativo sobre noções de gestão de contratos de recursos materiais, Polícia Federal, administrativo. Licitações e contratos administrativos. A Lei nº 14.133/2021, conhecida como a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, veio substituir as antigas normas, como a Lei nº 8.666 de 1993, modernizando os processos de contratação no setor público. Essa legislação estabelece um conjunto de normas que regulam a aquisição de bens e serviços pela administração pública, com foco na eficiência, transparência, governança e planejamento. A lei se fundamenta em princípios como a legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, e outros específicos como o planejamento, a segregação de funções e a sustentabilidade. Entre os mecanismos de contratação previstos, destacam-se a licitação, como regra geral, e a contratação direta, como exceção. A contratação direta pode ocorrer por dispensa ou inexigibilidade de licitação, nos casos previstos em lei, como situações emergenciais, baixos valores ou inviabilidade de competição. As modalidades licitatórias abrangem pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo, sendo aplicadas conforme a complexidade e natureza do objetivo. A lei também prevê tipos de licitação como menor preço, maior desconto e técnica e preço, sempre buscando a proposta mais vantajosa. O processo licitatório segue um rito procedimental bem definido, com etapas obrigatórias que incluem desde o planejamento até a execução do contrato. Decreto número 11.531 de 2023 e Portaria Conjunta MGI/MF/CGU número 33/2023. O Decreto número 11.531/2023 regulamenta as parcerias firmadas entre a administração pública e organizações da sociedade civil, por meio de instrumentos como convênios e termos de fomento ou colaboração. Ele detalha os procedimentos para celebração, execução, acompanhamento e prestação de contas desses instrumentos, buscando assegurar maior controle, transparência e efetividade na aplicação dos recursos públicos.
Complementando esse regramento, a Portaria Conjunta MGI/MF/CGU, número 33/2023, reforça diretrizes relacionadas às transferências voluntárias de recursos da União. Essa norma foca na integridade da execução, detalhando responsabilidades das partes envolvidas e mecanismos de controle para evitar desvios, fraudes ou má gestão. Ambos os normativos buscam garantir o correto uso dos recursos públicos em parcerias com entes não estatais. Decreto número 11.462 de 2023. O Decreto número 11.462/2023 estabelece diretrizes para a gestão e fiscalização de contratos administrativos no âmbito da administração federal direta, autárquica e fundacional. O objetivo é padronizar procedimentos e fortalecer o papel dos fiscais e gestores de contratos, que devem atuar de forma coordenada, seguindo regras específicas de planejamento, execução, registro de ocorrências e controle de riscos. Esse decreto contribui para a profissionalização da fiscalização contratual, prevendo instrumentos como planos de fiscalização, registro de não conformidades e a atuação preventiva diante de potenciais falhas. A normativa também prevê medidas de responsabilização e orienta quanto à aplicação de penalidades previstas nas Lei nº 14.133 de 2021. IN/MPOG número 5/2017 e IN/SEGES/ME número 98/2022. A Instrução Normativa número 5 de 2017 do MPOG trata da contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra, como limpeza, vigilância e portaria. Ela estabelece diretrizes para garantir contratações mais eficientes e vantajosas para a administração, orientando quanto ao planejamento da contratação, à definição de quantitativos, à forma de medição dos serviços e ao acompanhamento da execução contratual. Já a IN/SEGES/ME número 98/2022 foi publicada com o intuito de adequar os procedimentos de gestão e fiscalização contratual à nova Lei de Licitações. Essa norma detalha a atuação dos fiscais técnico, administrativo e setorial, além de apresentar modelos de documentos, boas práticas e critérios para a avaliação da conformidade dos serviços prestados. Elaboração e fiscalização de contratos. A elaboração de contratos administrativos deve observar as cláusulas obrigatórias previstas em lei, como o objeto, prazos, condições de pagamento, garantias, penalidade, entre outras. Um contrato bem elaborado é fundamental para garantir a execução eficiente e prevenir conflitos entre as partes. Durante sua vigência, o contrato é fiscalizado por servidores designados pela administração, que atuam como fiscais ou gestores do contrato. Essa fiscalização envolve o monitoramento contínuo da execução, o cumprimento de prazos, a verificação da qualidade dos bens ou serviços entregues e a adoção de medidas corretivas sempre que necessário. Cláusulas e indicadores de nível de serviço. As cláusulas contratuais definem as obrigações das partes e devem prever, sempre que possível, indicadores de desempenho e qualidade. Esses indicadores permitem medir se os serviços estão sendo prestados de forma satisfatória, garantindo controle de qualidade e responsabilidade sobre os resultados entregues. Papel do fiscalizador do contrato. O fiscal do contrato é o agente público responsável por acompanhar, registrar e comunicar à autoridade competente quaisquer desvios ou não conformidades na execução do contrato. Ele não aplica penalidades diretamente, mas sua atuação é essencial para subsidiar decisões administrativas e garantir a boa execução contratual. Papel do preposto da contratada. O preposto é o representante designado pela empresa contratada para manter contato com o fiscal do contrato e resolver, de forma imediata, questões operacionais. Ele atua no local da execução do contrato e deve ter autonomia para responder pelas decisões da empresa contratada. Acompanhamento da execução contratual. O acompanhamento da execução contratual envolve a verificação contínua da entrega de bens ou da prestação de serviços, o cumprimento dos prazos
o controle dos custos e análise da conformidade dos resultados. Reuniões periódicas, relatórios técnicos e checklists são instrumentos frequentemente utilizados nesse processo. Registro e notificação de irregularidades. Sempre que identificadas falhas na execução do contrato, o fiscal deve registrá-las formalmente e comunicar ao contratado. Essa notificação é essencial para resguardar a administração e permite que a contratada corrija as falhas dentro do prazo estabelecido. A persistência de falhas pode levar à aplicação de penalidades. Definição e aplicação de penalidades e sanções administrativas. As penalidades aplicáveis nos contratos administrativos estão previstas na Lei nº 14.133 de 2021 e podem variar de advertência à declaração de inidoneidade, passando por multa e impedimento de licitar. A aplicação dessas penalidades deve ser precedida de processo administrativo, garantindo ampla defesa e contraditório. 3. Classificação de materiais. A classificação de materiais tem por objetivo organizar os itens utilizados pela administração pública de acordo com as suas características e finalidades. Essa classificação pode ser feita quanto à natureza, material de consumo permanente, uso, administrativo, técnico, operacional e categoria contábil. Um sistema de classificação eficiente facilita a gestão de compras, estoque e patrimônio. Tipos de classificação. Entre os principais tipos de classificação estão por tipo de material, consumo permanente, por finalidade, uso interno, técnico ou operacional, e por sistema codificado, como no SIAFI ou no SIADS, o que permite padronização em âmbito nacional e melhor controle. 4. Gestão de estoques. A gestão de estoques é responsável por garantir a disponibilidade adequada de materiais para atender às necessidades dos órgãos públicos, evitando tanto excessos quanto faltas. Para isso, utiliza-se o controle de entradas e saídas, definição de níveis mínimos e máximos de estoque, além de métodos como PEPs, primeiro a entrar, primeiro a sair, para evitar perdas por vencimento ou obsolescência. 5. Recebimento e armazenagem. O recebimento de materiais compreende a entrada formal do bem nos almoxarifados, precedida pela conferência quantitativa e qualitativa dos itens. Essa verificação garante que os produtos entregues estejam de acordo com o pedido e com as especificações técnicas. Após o recebimento, os itens são armazenados conforme critérios que consideram segurança, acessibilidade, rotatividade e conservação. Entrada. Refere-se ao registro do material no sistema de controle, com base em nota fiscal e autorização de fornecimento. O processo deve garantir rastreabilidade e controle contábil. Conferência. A conferência dos materiais é fundamental para verificar se a quantidade, qualidade e características estão de acordo com o contrato ou a nota fiscal. Pode envolver inspeção visual, testes técnicos ou contagem física. Critérios e técnicas de armazenagem. A armazenagem deve garantir a integridade, segurança e fácil acesso aos materiais. Técnicas como empilhamento, uso de prateleiras, divisão por categorias e rotulagem são comuns. É importante considerar fatores como umidade, temperatura e periculosidade dos produtos. 4. Gestão de estoques. Processo que envolve previsão de consumo, armazenamento adequado, controle de entradas e saídas, reposição eficiente. Técnicas. PEPs. Primeiro a entrar, primeiro a sair. O EPS. Último a entrar, primeiro a sair. Estoque mínimo e máximo. Curva ABC. Classificação por valor de consumo. 5. Recebimento e armazenagem. Entrada. Registro formal da chegada do material, com anotação de dados como fornecedor, nota fiscal, data e especificações. Conferência. Verificação física e documental. Quantidade, qualidade, prazo de validade, compatibilidade com o pedido. Técnicas de armazenagem. Organização do almoxarifado. Uso de estantes, pallets, identificação por etiquetas e códigos,
agrupamento por tipo, uso ou temperatura, acessibilidade e segurança. 6. Gestão patrimonial. Controle de bens. Acompanhamento dos bens permanentes da administração. Registro patrimonial. Tombamento. Localização. Inventário. Levantamento periódico de todos os bens. Verifica a existência física, atualiza a localização e estado de conservação, identifica desvios ou extravios. Alterações e baixa de bens. Alterações: mudança de local, uso e usuário. Baixa: retirada do bem por inservibilidade, obsolescência, extravio ou doação. Este foi um breve resumo dos conteúdos abordados para a primeira etapa da prova da Polícia Federal Administrativo 2025. Noções de gestão de contratos e recursos materiais. Obrigado. 6. Gestão patrimonial. A gestão patrimonial trata do controle dos bens permanentes da administração pública. Isso inclui seu registro, identificação, movimentação, avaliação, inventário e baixa. O objetivo é manter o patrimônio público sob controle, garantindo sua conservação e uso eficiente. Controle de bens. O controle se inicia com o tombamento do bem, ou seja, o registro formal com todos os dados necessários. Descrição, valor, número patrimonial. A cada movimentação, esses dados devem ser atualizados. Inventário. O inventário é a conferência dos bens existentes, fisicamente em comparação com os registros. Ele pode ser anual, rotativo ou extraordinário. Tem como finalidade identificar extravio, deterioração e necessidade de atualização cadastral. Alterações e baixas. Quando um bem não tem mais utilidade, está obsoleto, danificado ou foi extraviado, é necessário proceder à sua baixa no sistema patrimonial. A baixa deve ser devidamente justificada e autorizada por meio de processo formalizado, com documentação comprobatória e, se necessário, laudo técnico. A seguir, mais um breve resumo detalhado sobre cada tópico acima. Agora vamos para um breve resumo amplo e detalhado relacionado a noções de gestão de contratos e recursos materiais, para a prova da Polícia Federal Administrativo 2025. 1. Licitações e contratos administrativos. Lei nº 14.133 de 2021. A nova Lei de Licitações e Contratos. Substitui as antigas normas. Lei nº 8.666 de 93, Lei nº 10.520 de 2002 e RDC da Lei nº 2.462 de 2011. Apresenta regras atualizadas, mais modernas e alinhadas com boas práticas de governança. Conceito: licitação é o procedimento administrativo formal por meio do qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa, garantindo igualdade de condições aos concorrentes. Princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, julgamento objetivo, planejamento, segregação de funções, sustentabilidade. Contratação direta: quando em que não há necessidade de realizar licitação. Dispensa de licitação: prevista em lei, exemplo, valor abaixo de limites, emergência e guerra. Inexigibilidade de licitação: inviabilidade de competição, exemplo, fornecedor exclusivo, artista consagrado. Modalidades de licitação: concorrência, concurso, leilão, pregão, preferencialmente eletrônico, diálogo competitivo, novidade da nova lei. Tipos de licitação: menor preço, maior desconto, melhor técnica, técnica e preço, maior lance no leilão. Aspectos procedimentais: a licitação deve seguir: 1. Planejamento, estudo técnicos preliminares, termos de referência ou projeto básico. 2. Divulgação do edital. 3. Apresentação das propostas. 4. Julgamento. 5. Homologação e adjudicação. 6. Contratação. Decreto número 11.531,
de 2023 e Portaria Conjunta MGI/MF/CGU número 33 de 2023. Decreto número 11.531/2023. Dispõe sobre convênios e outros instrumentos congêneres celebrados com recursos da União. Regula os instrumentos firmados com órgãos públicos e entidades privadas sem fins lucrativos. Portaria Conjunta número 33/2023. Estabelece diretrizes para execução, fiscalização e prestação de contas de convênios e termos de fomento, cooperação, acordo e cooperação e similares. Decreto número 11.462/2023. Estabelece normas sobre governança e gestão contratual na administração pública federal, incluindo avaliação de riscos na contratação, designação de fiscal e gestor de contrato, controle e monitoramento de execução. IN/MPOG número 5/2017 e IN/SEGES/ME número 98/2022. IN/MPOG número 5/2017. Regulamenta a contratação de serviços terceirizados, com foco em resultados, economia e fiscalização. Estabelece diretrizes para o planejamento, seleção e gestão de contrato. IN/SEGES/ME número 98/2022. Atualiza os procedimentos de contratação no âmbito da nova Lei de Licitações, incorporando o uso do Sistema de Planejamento de Contratações, SISP, e promovendo eficiência na gestão pública. 2. Elaboração e fiscalização de contratos. Cláusulas e indicadores de nível de serviço. Os contratos devem conter cláusulas claras sobre objeto, preço, prazos, responsabilidades, indicadores de desempenho, nível de serviço. Esses indicadores garantem a qualidade da execução e servem de base para pagamento e sanções. Papel do fiscal do contrato. Servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução contratual. Verifica o cumprimento do objeto, registra ocorrências, requisita ajustes ou correções, aponta irregularidades. Papel do preposto da contratada. Representante nomeado pela empresa contratada. Atua como ponto de contato com o fiscal. Garante a execução dos serviços conforme o contrato. Resolve problemas operacionais. Acompanhamento da execução contratual. Inclui relatórios periódicos, verificação do cumprimento de cláusulas, aferição dos indicadores, registro de não conformidades. Registros e notificações de irregularidades. Toda irregularidade deve ser registrada formalmente e notificada à contratada para providências. Pode gerar advertência, glosa no pagamento ou processo administrativo. Penalidades e sanções administrativas. Podem ser aplicadas à contratada: advertência, multa, suspensão temporária de contratar com a administração, declaração de inidoneidade. A aplicação deve ser precedida de processo com direito ao contraditório e ampla defesa. 3. Classificação de materiais. Tipos de classificação. A classificação visa organizar os materiais para controle e padronização. Quanto à natureza, material de consumo se desgasta com o uso, papel, tinta. Material permanente, mantém sua identidade, móveis, computadores. Quanto ao uso, administrativo, técnico, médico hospitalar. Quanto à origem, nacional, importado. 4. Gestão de estoques. Processo que envolve previsão de consumo, armazenamento adequado, controle de entradas e saídas, reposição eficiente. Técnicas: PEPs, primeiro a entrar, primeiro a sair. O EPS, último a entrar, primeiro a sair. Estoque mínimo e máximo. Curva ABC, classificação por valor de consumo. 5. Recebimento e armazenagem. Entrada: registro formal da chegada do material, com anotação de dados como fornecedor, nota fiscal, data e especificações. Conferência: verificação física e documental, quantidade, qualidade
prazo de validade, compatibilidade com o pedido. Técnicas de armazenagem, organização do almoxarifado, uso de estantes, pallets, identificação por etiquetas e códigos, agrupamento por tipo, uso ou temperatura, acessibilidade e segurança. 6. Gestão patrimonial. Controle de bens. Acompanhamento dos bens permanentes da administração. Registro patrimonial. Tombamento. Localização. Inventário. Levantamento periódico de todos os bens. Verifica a existência física. Atualiza a localização e estado de conservação. Identifica desvios ou extravios. Alterações e baixa de bens. Alterações: mudança de local, uso e usuário. Baixa: retirada do bem por inservibilidade, obsolescência, extravio ou doação. Este foi um breve resumo dos conteúdos abordados para a primeira etapa da prova da Polícia Federal Administrativo 2025. Noções de gestão de contratos e recursos materiais. Obrigado. Aqui está um plano de revisão por tópicos sobre noções de gestão de contratos e recursos materiais, estruturado para facilitar sua memorização e aprofundamento. O plano é dividido por semanas e propõe atividades diárias, com foco em leitura, resumo, exercícios comentados e revisão ativa. Polícia Federal Administrativo 2025.